Imagine um lugar onde o tempo simplesmente congelou há 2000 anos. No centro da China, existe uma montanha artificial que esconde o maior segredo da arqueologia moderna, o mausoléu de Qin Shi Huang. Durante décadas, ouvimos histórias sobre esse lugar, mas o que aconteceu nos últimos meses de 2025 mudou o tom da conversa. Pesquisadores utilizaram uma nova geração de detectores de muons, partículas subatômicas que atravessam a rocha como se fosse vidro, para mapear o que está lá dentro sem tocar uma única pedra. O computador começou a renderizar a imagem e o que apareceu na tela não fazia sentido. Onde deveria haver apenas terra e entulho, a inteligência artificial identificou cavidades geométricas perfeitas, estruturas que parecem máquinas. No momento que os sensores térmicos atingiram a base da câmara principal, o sinal sofreu uma interferência brutal. A equipe recebeu ordens diretas para interromper o escaneamento e as imagens brutas nunca foram liberadas para o público geral. Existe algo lá embaixo que a ciência atual não consegue explicar de forma segura. A razão oficial para ninguém ter entrado ali é o mercúrio. Textos antigos de 2 milênios atrás mencionam que o imperador mandou replicar os rios da China usando metal líquido. Por muito tempo, historiadores acharam que era apenas uma metáfora poética. Errado. Análises do solo feitas agora revelam que a concentração de mercúrio naquele monte é 280 vezes maior do que em qualquer outro lugar do planeta. Se você pudesse abrir a porta hoje, o vapor do mercúrio seria tão denso que brilharia sobre a luz das lanternas. É um sistema de defesa químico passivo que ainda funciona. O metal líquido não está apenas parado no chão. Ele evapora, condensa no teto e chove de volta, criando um ciclo perpétuo de toxicidade. A inteligência artificial mapeou o fluxo desses vapores e descobriu que o layout da tumba força o movimento do ar, mantendo o mercúrio em constante circulação. É um sistema de segurança que se renova sozinho. Entrar ali sem um traje especial de isolamento total significa morte por falência renal e cerebral em menos de 10 minutos. Quando falamos de armadilhas em filmes, parece ficção, mas o mapeamento de densidade por partículas mostrou algo perturbador. Blocos de pressão conectados a hastes de bronze. O bronze, em condições normais, estaria corroído e travado. Só que o interior dessa tumba está selado em uma atmosfera de nitrogênio puro, sem oxigênio. Isso significa que o metal está exatamente como no dia em que foi instalado. A IA processou a resistência desses materiais e a simulação foi clara. As bestas automáticas, alimentadas por bolas de tensão de alta capacidade, ainda possuem energia acumulada. Os mecanismos é acionado pelo peso. Se um robô ou um humano pisar no ladrilho errado, hastes de metal seriam disparadas em uma velocidade que atravessam blindagens leves. Não estamos lidando com um museu, estamos lidando com uma máquina de guerra ativa. Os engenheiros de 2025 ficaram perplexos ao notar que a precisão dos encaixes dessas peças é medida em micras, algo que só conseguimos replicar com tornos CNC modernos. Como eles fizeram isso com ferramentas de pedra e bronze? A pergunta que muita gente faz é: por que não mandam um robô pequeno com câmera? A resposta é o que aconteceu com os guerreiros de terracota. Aqueles soldados que vemos hoje são cinzas e sem vida, mas quando foram desenterrados, eram coloridos vibrantes com peles rosadas e armaduras pintadas à mão. Em menos de 15 segundos de contato com o ar moderno, a tinta descascou, o material oxidou diante dos olhos dos arqueólogos. O interior da câmara principal contém o que pode ser a maior coleção de arte e seda da história da humanidade. Se houver um micro vazamento de oxigênio,
tudo que está lá dentro, inclusive o corpo do imperador, que dizem estar preservado em um sarcófago de jade, se transformaria em pó instantaneamente. A tecnologia de escavação em atmosfera controlada ainda está em fase de testes. Tentaram usar uma sonda de fibra ótica em 2024, mas a alta concentração de vapores metálicos e a umidade específica do local embaçaram em lentes em segundos. O projeto foi arquivado porque ninguém quer ser responsável por destruir a maior descoberta do século por pressa. Aqui entra a parte que realmente incomodou as autoridades. A IA de reconstrução de imagens tentou interpretar os pontos brilhantes detectados no teto da câmara principal. A teoria aceita era de que seriam pérolas encravadas para simular as estrelas. No entanto, ao projetar esses pontos em um software de astronomia, o padrão batia com o céu da China de 200 a.C. O software encontrou uma correspondência perfeita com o mapa estelar de um período muito anterior, ou, segundo alguns pesquisadores de dados, um mapa de como as estrelas estarão posicionadas daqui a centenas de anos devido à pressão dos equinócios. Isso levanta uma suspeita desconfortável. O dono dessa tumba tinha acesso a cálculos astronômicos que levam milênios para serem observados e validados. O silêncio sobre esses dados técnicos é o que alimenta o mistério. Por que esconder um mapa astronômico? Talvez porque ele revele que o conhecimento daquela época não era linear, mas herdado de algo que ainda não compreendemos. As luzes do laboratório de Xi'an se apagaram para esse projeto, ao menos publicamente. O governo chinês declarou a área como zona de preservação absoluta, mas os dados que vazaram dos servidores de processamento de imagem sugerem que a tumba principal é apenas a ponta do iceberg. Abaixo dela, os scanners de muons detectaram a estrutura piramidal invertida, mergulhada ainda mais fundo na terra. Não se trata apenas de um rei enterrado com suas riquezas. É um projeto de engenharia focado em durar para sempre, usando as leis da química e da física contra qualquer um que tente interromper seu sono. A tecnologia de 2026 nos permitiu olhar através da parede, mas o que vimos nos fez recuar. Talvez a inteligência humana naquela época tenha criado um enigma que a nossa inteligência artificial ainda não está pronta para resolver. Quem observa aquela colina hoje vê apenas árvores e terra, sem saber que em poucos metros abaixo existe um oceano de mercúrio e uma tecnologia de defesa que derrotou o tempo. A arqueologia parou de filmar não por falta de interesse, mas por respeito ao perigo que ainda respira lá embaixo. Se esse lugar for aberto um dia, a história que aprendemos na escola precisará ser reescrita do zero. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não fez inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!